Boa noite, Igreja Aliança Cristã e Missionária de Taubaté, que nesse momento se reúne virtualmente conosco, mas de coração realmente unido em Cristo, para poder ouvir a mensagem do Evangelho que Deus tem para nós nesse domingo. Que realmente Deus possa nos abençoar durante esse momento. E para isso eu queria convidar vocês agora a orarem comigo, pedindo que realmente Deus nos conduza em todas as coisas, no falar, no ouvir, que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam abertos para aquilo que Deus tem falado e para aquilo que Ele continuará falando em nossas vidas. Bondoso Deus, eu te agradeço imensamente pelo teu grande amor por nós. Agradeço pela tua misericórdia que se faz presente em nossas vidas. Te agradeço pela fidelidade das tuas promessas. Agradeço ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem conosco, como igreja, mesmo diante das dificuldades que o mundo vive hoje com essa pandemia. Te agradeço pela sabedoria, pela inteligência que o Senhor dá aos homens, para que hoje a gente tenha a oportunidade de conversar como igreja, suplantando as distâncias através da tecnologia. Muito obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar a palavra com os meus irmãos. Eu agradeço ao Senhor e peço que o Teu Santo Espírito nos conduza em todas as coisas, no falar e no ouvir. Que o Teu Santo Espírito prepare o coração de cada um nesse domingo para poder aplicar nas suas vidas o ensinamento da Sua palavra. Para que nós não nos tornemos tardios em ouvir, mas que nós nos tornemos realmente diligentes em aplicar aquilo que nós temos ouvido do Senhor. Guarde a todos que estão enfermos, guarde todos aqueles que estão em dificuldades, que a tua paz esteja sobre cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. No último domingo de dezembro, quando eu compartilhei com a igreja uma mensagem da Palavra de Deus, eu compartilhei com a igreja uma mensagem chamada Esperança. E essa mensagem foi baseada num trecho do livro do profeta Ezequiel, um trecho muito conhecido chamado Vale dos Ossos Secos. Nós pudemos ver durante o compartilhamento desse trecho da palavra que um povo que vivia um processo de escravidão, um povo que vivia o sofrimento, recebe de Deus uma mensagem de esperança. Um povo que vivia então um desânimo, recebe de Deus através do profeta uma mensagem para restaurar o ânimo, uma promessa de Deus de que ele restauraria a nação de Israel. Hoje eu gostaria de trabalhar um pouco mais essa questão da esperança, de como ela deve nutrir as nossas vidas, como nós devemos nos comportar com esperança, sem deixar de olhar para a realidade do momento que nós estamos vivendo, para a realidade que nos cerca. O Ariano Suassuna, ele disse, falando a respeito disso uma vez, ele disse que o otimista é um tolo, que o pessimista é um amargo. Algumas pessoas até dizem que em alguns momentos ele diz que o pessimista é um chato. E ele se denominava um realista esperançoso. O que quer dizer com isso? Que nós temos que, na verdade, olhar com clareza para quem nós somos, olhar com clareza de onde nós estamos, olhar com clareza as nossas atitudes e as circunstâncias que nos cercam, avaliar muito bem em quem nós depositamos a nossa confiança, para somente depois de olhar para isso, nós podermos olhar para o futuro e traçar nossas esperanças e determinar em que está baseada a nossa esperança. A gente não pode simplesmente olhar para o futuro e imaginar que as coisas serão melhores, ser, portanto, um tolo, como diz o Ariano Suassuna, aquele que olha para o futuro e sem base nenhuma, sem nada, diz, não, as coisas amanhã serão melhores. Baseado em que você diz isso? Também eu não posso ser aquela pessoa presa ao passado, que é um chato, que só reclama, um amargo. Eu tenho que olhar bem o presente, sem negar esse presente, sem negar as dificuldades do momento em que eu vivo. E olhar para esse presente com o intuito de aprender
com o presente, para que eu não erre de novo no futuro, como eu errei no presente. Como discípulo de Cristo, que experimenta crises, como nós estamos experimentando crises nesse momento, das mais variadas formas, nós não podemos reagir às crises presos a imagens do passado, que nos leva ao pessimismo, nem olhando para o futuro de uma forma inconsequente e tola, com otimismo exagerado. Para poder meditar sobre essa forma de enxergar, nós vamos ler hoje um trecho de Lamentações, capítulo 3, do versículo 1 ao 24. Enquanto você abre a sua Bíblia ou lê ou liga a sua Bíblia, eu vou falar um pouco para vocês do contexto que existe aqui. O contexto é mais ou menos parecido com o contexto que vivia Ezequiel quando escreveu o trecho que nós estudamos no final do ano passado. No ano de 597 a.C., Jerusalém é invadida por Nabucodonosor. Ele é invadido, ele destrói toda a cidade, destrói o templo, leva o que tinha de melhor em Jerusalém, cativo para a Babilônia, e aí vão Daniel e seus amigos, Ezequiel vai junto. E Ezequiel é levantado por Deus a profetizar aquele povo que vivia naquele cativeiro. Um povo que talvez não vivesse materialmente tão mal, mas que estava longe da terra da promessa de Deus. E para eles isso era muito importante, um povo que vivia no cativeiro. Porém, parte desse povo, especialmente os mais pobres, eles permanecem na terra, eles permanecem na nação de Israel, na terra de Israel. E Jeremias é um profeta que já profetizava antes da destruição e continua profetizando esse povo depois da invasão babilônica. Ele foi testemunha ocular dos horrores da destruição provocado por aquela invasão de Nabucodonosor. Mas apesar de muitos, baseado nisso, terem a certeza de que Jeremias foi o autor de Lamentações, isso não é unanimidade entre aqueles que estudam a palavra de Deus. Mas a maioria acredita que se não foi Jeremias o autor de todo o livro de Lamentações, ele foi pelo menos o autor de algumas das poesias do livro de Lamentações. Poesias porque o livro de Lamentações é um livro poético, é um conjunto de 5 poesias hebraicas. Cada capítulo uma poesia, poesias fúnebres, poesias de lamentação da destruição de Sião. Sião é o nome dado a Jerusalém. As 2 primeiras poesias, os 2 primeiros capítulos de Lamentações e os 2 últimos capítulos de Lamentações, eles têm 22 versículos. Cada versículo iniciado com uma letra do alfabeto hebraico. Já o capítulo 3, que nós vamos ter hoje aqui, ele tem 66 versículos. Cada conjunto de 3 versículos iniciados com uma letra do alfabeto, sempre de uma forma poética. O versículo 22 e 24 do capítulo 3, eles são tidos como o ponto teológico central do livro de Lamentações. E o versículo 21 talvez seja o versículo mais conhecido, mas para a gente poder compreender o que o profeta quis dizer do versículo 1 ao versículo 24, a gente precisa entender todo o contexto que o cerca, por isso nós vamos ler a partir do versículo 1, eu vou ler aqui para vocês na Nova Versão Internacional. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita,
como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedra e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Eu queria, como primeiro ponto dessa mensagem de hoje, tratar com vocês olhando com realismo para momentos de crise. Como eu disse, as poesias de Lamentações retratam um momento de crise, um momento de destruição. O povo de Deus, o povo com quem Deus fez a aliança, abandonou a parte dele, do povo, na aliança, passou a adorar outros deuses, e em consequência disso, a ira de Deus se abateu sobre eles. A ira de Deus se abateu sobre eles e o juízo de Deus executado pelo povo babilônico trouxe a destruição a esse povo. Depois de relatar isso nos 2 primeiros capítulos de Lamentações, onde no capítulo 1 ele relata Jerusalém como uma viúva desamparada, e depois no versículo 2 ele trata mais da destruição, ele começa o versículo 3 dizendo: eu sou o homem que viu a aflição. É interessante o termo que Jeremias, assumindo que foi Jeremias quem foi o autor, usa aqui, porque existem vários termos no hebraico para definir homem, e ele usou o termo Geber, ou Geber. Geber é um termo que é traduzido como homem, mas o homem no auge das suas capacidades. Um homem pronto e apto a administrar os seus negócios, administrar a sua casa. Um homem no seu esplendor. É esse homem que Jeremias diz que assiste todo o cenário de destruição que ele passa a descrever a partir daqui. Eu acredito que esse ponto, até essa expressão, Geber, que é usada aqui, ela pode começar a nos ensinar algumas coisas para a nossa vida hoje, para o momento de crise que nós vivemos hoje. Muitas das vezes, as crises se abatem sobre nós, quer seja pessoalmente, quer seja sobre nossos casamentos, nossas famílias, nossos negócios, nossa igreja, no momento em que nós pensamos assim: agora vai, agora nós estamos prontos para todas as coisas, agora nós construímos isso ou aquilo, agora nós temos essa ou aquela reserva. Algumas vezes isso acontece nesses momentos em que nós somos tentados a viver sobre o nosso instinto de autonomia, de definir todas as coisas, quer seja pessoalmente, quer seja como família, quer seja como igreja. Muitos de nós aqui chegamos até Cristo no momento em que nós tivemos uma crise que mostrou para nós que nós não somos controladores de absolutamente nada e nos fez refletir que talvez existisse algo transcendente, algo em quem nós devêssemos conhecer melhor. Aí nós começamos a ser conduzidos por Deus, a nos voltarmos para Ele em momentos de crise. Momentos em que nós estamos com tudo bem, que as coisas estão ótimas, que nós temos tudo para decolar, que nós estamos cheios de alegria, são momentos às vezes muito perigosos na nossa vida, mesmo depois de convertidos.
porque são momentos em que nós passamos a ser consumidores da vida, nós passamos a gastar a vida que Deus nos deu, com nossos projetos, nossos sonhos, que nada tem de errado em si, mas nós deixamos de viver a vida, e viver a vida como a Bíblia diz, desfrutando de todas as coisas boas que Deus nos dá, mas mantendo uma comunhão sempre presente com Ele. E quando vem a crise, quando as crises se abatem sobre nós, e aqui falando para nós que somos crentes, se as nossas bases não estiverem sólidas, algumas coisas aparecem nas nossas vidas. A primeira seria talvez uma falta de estabilidade, estabilidade para lidar com desafios, estabilidade para enfrentar as dificuldades da maneira correta. E aí nós começamos a demonstrar isso nas nossas atitudes, atitudes de ira, atitudes de indignação com tudo que acontece, atitudes de agressividade, atitudes de passividade, que nós demonstramos muitas vezes com as pessoas ou com as situações, mas momentos de extrema instabilidade em nossas vidas. Uma segunda coisa que quando nós não temos base sólida, pode aparecer na nossa vida, é dificuldade para lidar com frustrações. Momentos de dor, de sofrimento, momentos de dificuldade trazem frustrações. E se nós não estivermos com as bases sólidas em Cristo, nós não temos maturidade para poder entender como as coisas são, do jeito que elas são. E aí, se elas não são ou não estão do jeito que eu queria que fossem, eu começo a deixar de ser parte da solução do problema e eu passo a ser parte do problema. Quando eu tenho as minhas bases sólidas, eu olho para as dificuldades e me coloco como eu posso ser parte da solução desse problema. Se nós olharmos como igreja, momentos de crise também são momentos usados para separar aqueles que têm fé daqueles que são simplesmente consumidores da fé. Aqueles que talvez tenham frequentado conosco muito tempo a igreja, mas que não tenham fé, eram simplesmente consumidores da fé. Assim, entre os versículos 1 e 18, Jeremias relata a tragédia que se abateu sobre o povo e sobre ele. E pensa bem, Jeremias sofre parte desse sofrimento, mas ele, no entanto, não tinha abandonado a aliança dele com Deus. Muitas vezes o sofrimento se abate sobre todos. Muitas vezes nós somos afetados por coisas que nós nem tivemos a participação naquilo. No versículo 2, ele começa a refletir sobre isso e ele começa a se referir ao agente daquele sofrimento. E perceba que ele sempre usa um pronome indefinido, ele. Você vê que no versículo 2 ele diz, ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. No versículo 3, sim, ele voltou a sua mão contra mim vez após vez o tempo todo. Ele sempre usa essa forma para se referir a quem? Quem é Deus aqui? Quem é ele aqui? É Deus. Ele está se referindo a Deus de uma forma impessoal. Jeremias reconhecia que a situação que eles estavam vivendo de dor e sofrimento era consequência do pecado do povo que abandonou a aliança que tinha com Deus. E dessa forma a ira e o juízo de Deus se abateu sobre ele. E no versículo 2 ele escreve, ele me impeliu e me fez andar na escuridão. É interessante porque essa palavra impeliu aqui é a mesma palavra que aparece quando um pastor conduz as suas ovelhas. É a mesma palavra que aparece no Salmo 23, quando diz, ele me conduz a pastos verdejantes. A ausência de Deus na nossa vida nos conduz a essa situação de trevas. A falta de intimidade com Deus nos leva a viver situações de trevas, estando ou não em crises. Escuridão é o que se faz na nossa vida quando nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus. A ausência dele nos conduz a isso. Mais uma vez, a gente precisa ter a noção clara da nossa realidade, para que a gente possa enxergar esperança nesse meio todo.
Momentos de crise são ruins, muito ruins. Nenhum de nós gostaria de passar por isso. Mas o pior do que passar por momentos de crise é, após a crise, continuar vivendo do mesmo jeito que você vivia antes dela. Para você poder ter a crise como algo construtivo na sua vida, é preciso que olhar a realidade, ver o que está acontecendo, aprender com ela, para que você, após a crise, não possa dizer que você é um mero sobrevivente da crise. John Mackay, que escreveu um estudo a respeito do livro de Lamentações, diz assim: no entanto, é necessário mais do que mera sobrevivência para curar as feridas de vidas devastadas pela crise. Uma recuperação duradoura requer reconhecimento do caráter e do propósito de Deus e também uma reação de arrependimento por parte da comunidade. Se você está vivendo uma situação de crise na sua vida pessoal, se você está vivendo uma crise no seu casamento, na sua família com relação aos seus filhos, seus pais, na sua igreja, é preciso primeiro um reconhecimento do que precisa ser mudado em você, um reconhecimento do caráter de Deus e buscar nele a transformação que você precisa. Nós precisamos ser individualmente parte da solução e não parte do problema. Jeremias continua a relatar o sofrimento a partir do versículo 4 e ele começa a mostrar que isso começou a afetar o físico. Veja o que ele diz no versículo 4: fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele também diz que a crise, as situações de crise em que nós vivenciamos, nos leva muitas vezes a sentir uma perda da nossa liberdade. No versículo 7 ele diz: cercou-me de muros e não posso escapar, atou-me a pesadas correntes. Quando nós estamos vivendo um momento de crise, muitas vezes nós não vemos saída. Pode ser que você esteja vivendo um momento assim. Você está vivendo um momento em que você percebeu que você não tem mais controle da situação. O momento de pandemia que nós estamos vivendo é típico para isso. Você está bem, de repente você é diagnosticado com uma doença e você não tem o que fazer. Você não tem muito o que fazer. A sensação que dá é como se você tivesse sentado dentro de um carro desgovernado e você não vê saída dessa situação em que você se colocou, que colocaram você, ou que aconteceu sem que ninguém colocasse. Simplesmente aconteceu na sua vida. Veja que o desafio é ter esperança nessa hora, porque quando nós estudamos Ezequiel, Deus deu uma palavra de esperança através de Ezequiel. Aqui não tem ninguém mostrando a saída. Eles estão vivendo um momento de crise para que eles estão vivendo e eles não conseguem enxergar uma saída para essa dor e sofrimento. Daí vem para o segundo ponto dessa mensagem. Depois de no primeiro ponto a gente olhar a realidade do que a gente está vivendo, o segundo seria: onde está a solução? Se você perceber, leia agora a partir do versículo 17, ele descreve o auge do sofrimento, aonde no versículo 17 ele diz: quando a mente, o coração são tomados por toda a realidade que o cercava. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Versículo 20. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele descreve aqui o auge de uma crise, quando ele chegou a desfalecer dentro dele, como se eu descrevesse uma situação de depressão por algo de sofrimento que eu tenho vivido, por luta que eu tenho vivido. E é interessante que no auge dessa crise, quando ele descreve o auge de tudo isso, ele mostra uma fresta do que pode mudar tudo, de onde está a solução. Porque se do versículo 1 até o versículo 17, ele se referiu a Deus como algo distante, sempre num pronome impessoal, ele
Ele aqui se refere no versículo 18 a Deus como alguém próximo. Ele se refere a Deus como Yahvé, o Senhor. Ele refere aqui que no meio da crise, no meio do sofrimento, há esperança. E essa esperança está no Senhor. Pense agora por um minuto no seu sofrimento pessoal, qualquer que seja ele. Qualquer crise que você esteja vivendo, porque a crise que eu estou vivendo é a pior crise que eu conheço. Mesmo tendo compaixão dos outros que vivem crises piores, a crise que eu estou vivendo, que eu tenho dificuldade de lidar com ela, mesmo que aos olhos dos outros pareça ser pequena, ela é a maior crise que eu tenho nesse momento. Pense no seu sofrimento, na sua crise pessoal, na sua crise no casamento, na família, ou até mesmo uma crise que você vive com relação à igreja. Olhe com muito realismo para a situação que você consegue enxergar. Sem nenhum tipo de pessimismo ligado àquele saudosismo, dizendo, antes era assim, antes fazia desse jeito, antes era aquele. Porque, na verdade, esse tipo de olhar para o passado é um olhar pessimista, é um olhar amargo, ou como diz Ariano Suassuna, chato. Mas também sem olhar com otimismo exagerado e tolo para o que nos espera pela frente. Olhe simplesmente com realismo para a situação de crise que você vivencia hoje. Olhe e veja tudo o que levou a esse cenário. Qual a sua responsabilidade por esse cenário construído? Qual a responsabilidade, se nós estivermos falando de uma coletividade como uma família, um casamento, uma igreja, qual a responsabilidade dos outros nisso tudo? Acrescente aí um ingrediente do imponderável, como a pandemia, por exemplo, ou uma crise econômica, uma crise política. Olhe para tudo isso e tente fazer um exercício. Olhe para essa crise e tente tirar dela 3 lições que você pode ter aprendido durante essa crise. 3 coisas que fazem com que você olhe para frente de maneira diferente, coisas que você aprendeu. Talvez você poderia olhar, isso é individual, mas talvez você possa olhar para isso e entender o seguinte, com essa crise, pela pandemia, eu aprendi que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Você poderia talvez dizer que aprendeu que, poxa, realmente eu não tenho controle de absolutamente nada. Qualquer avaliação que você faça, qualquer dos 3 pontos que você reflita, é uma avaliação sua pessoal. Mas eu queria convidar você a não parar por aí. Eu queria convidar você a olhar para essa situação e pense o seguinte, como eu posso ser parte da solução desse problema e não ser parte do problema? E a partir daí, a gente iria para o 3º e último ponto dessa mensagem de hoje, que é estabeleça novas bases. A partir daqui, estabeleça novas bases do caminhar. A partir do diagnóstico, em quais bases você vai caminhar daqui para frente, como pessoa, como família ou como igreja? Em quem você vai depositar a sua confiança para que as coisas sejam diferentes? Quer o problema acabe, quer não acabe, porque não existe garantia que o problema acabará. O que pode mudar é a maneira como eu enfrento o problema, não o problema em si. Veja em que bases você vai construir a esperança de que o seu casamento a partir de hoje vai ser diferente, de que a sua igreja vai ser diferente, de que a sua célula com as mesmas pessoas desanimadas de sempre que estão lá vai ser diferente. Em que bases você vai construir a esperança de que seja diferente? A partir do versículo 1, Jeremias, depois de uma visão bem realista, ele começa com uma palavra, todavia, e aqui é o ponto interessante, porque veja que nos versículos 19 e 20, ele diz que lembro-me, ele traz a memória nos versículos 19 e 20 da sua aflição. Mas no versículo 21, ele diz, todavia, me lembro do que pode me dar esperança. Lembro-me do que pode me dar esperança. Em quem ele deposita a sua esperança? Quando ele diz, lembro-me do que pode dar esperança, ele deposita a sua esperança no passado glorioso de Israel? Não. A resposta está no versículo 24, onde ele diz, digo a mim mesmo,
a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. A esperança que nós temos que as coisas têm que ser diferentes é no nosso relacionamento com o Senhor, nosso pessoal, independente dos outros. E aí ele diz no versículo 24, a minha porção é o Senhor. Porção, dentro do contexto ali, se referia ao pedaço de terra que Deus designou a cada israelita como herança. A tribo de Levi não recebeu terra, por isso Deus diz a Arão em Números 18, 20, uma passagem também bastante cantada em alguns cânticos. Disse o Senhor a Arão, você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Os descendentes de Arão sobreviveriam de parte das ofertas feitas no templo. E isso se tornou uma metáfora de vivermos na dependência de Deus, naquilo que Ele nos dá a cada dia. A nossa esperança tem que ser realmente buscar uma intimidade com Deus e viver daquilo de cada dia, da porção que Ele nos dá. E aqui é o centro do livro de Lamentações. Jeremias estabelece as bases da esperança. E a base da esperança que Jeremias estabelece é o caráter de Deus, que ele expressa no versículo 22 e 23, onde ele diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. 3 bases da nossa esperança, 3 bases do caráter de Deus para a nossa esperança. Primeiro, seu grande amor. A palavra que Jeremias usa aqui é a palavra hesed. Essa palavra é uma palavra de muito difícil tradução para o português. Ela quer dizer, dentro de um contexto geral, qualidade do relacionamento entre 2 partes, marcado por boa vontade e preocupação mútua. O hesed poderia ser iniciado por uma parte, mas exigia reciprocidade. Por isso, hesed significaria talvez aqui o amor da aliança. A aliança que Deus tem conosco. Assim, mesmo que a gente muitas vezes, através das nossas atitudes, erre e abandone esse amor, Ele não nos abandona. Porque o amor de Deus por nós é incondicional. O amor de Deus por nós não é baseado naquilo que nós fazemos, mas é baseado no caráter de Cristo. E Ele prova seu amor para conosco através do sacrifício de Jesus, como Paulo escreve em Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Por esse amor é que, apesar do povo ter abandonado a sua parte na aliança, os israelitas não foram exterminados, como Jeremias escreve, por seu grande amor é que não fomos consumidos. É pelo amor de Deus, baseado no amor de Deus, é que nós não somos aniquilados nem destruídos por toda a sorte de coisas que acontecem em nossa vida. A segunda base que ele põe do caráter de Deus é a sua misericórdia, as atitudes de amor de Deus para conosco, misericórdia, compaixão. No versículo 21 ele escreve, o grande amor de Deus é demonstrado em suas misericórdias, compaixões. Jeremias coloca num plural, talvez numa alusão aos muitos momentos em que a misericórdia de Deus se manifestou na vida do povo de Israel. Na nossa vida pessoal, a misericórdia de Deus se manifestou na nossa vida com a nossa salvação. A nossa salvação é fruto da misericórdia de Deus. Na nossa vida como igreja, muitas vezes nós podemos escrever e testemunhar momentos em que a misericórdia de Deus foi manifesta. Até mesmo com momentos de crise, a misericórdia de Deus se manifesta. No livro Um Coração Inabalável, a Elise Fitzpatrick, ela escreve que provação é a marca da misericórdia de Deus. Escrevendo sobre o tempo de Davi na caverna, ela faz uma pergunta, o que a misericórdia significa para você? E ela escreve, na Bíblia, misericórdia significa compaixão pelo necessitado, ou incapacitado em angústia, ou em dívida que não tem o direito de reivindicar por tratamento favorável. Então, ela colocaria a misericórdia dentro de uma definição de compaixão pelo necessitado,
compaixão pelo incapacitado em angústia, compaixão pelo que está em dívida, compaixão por alguém que não tem o direito de reivindicar por tratamento favorável. Compaixão é o que Deus demonstrou por nós. Misericórdia é o que Deus demonstrou por nós através de Cristo. Esse que necessita dessa misericórdia sou eu. Quem necessita da misericórdia é você diante de Deus. O terceiro e último alicerce que Jeremias coloca aqui é a fidelidade de Deus. Mesmo diante da nossa infidelidade, Deus permanece fiel. Como Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 2,13, em que ele diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Assim, resumindo, a mensagem de Lamentações para nós hoje é um incentivo a concentrar os nossos pensamentos e as nossas atitudes no caráter de Deus. Lamentações nos mostra a ira de Deus contra o pecado, a ira de Deus que será manifesta contra todo aquele que não crer, quando Cristo voltar, todos aqueles que se mantiveram contrários a Deus, resistentes à mensagem do Evangelho, eles sofrerão a ira de Deus sobre eles. Lamentações então mostra a ira de Deus e nos dá certeza de que somente a cruz poderia nos conduzir para uma nova e eterna aliança, que tem que ser a base para poder enfrentar as crises sem ficar indignado, sem ficar resignado, mas ficar esperançoso de que Deus cumprirá os seus propósitos na minha vida, na sua família e na nossa igreja. Se você compreender isso, a cada um de nós deixará de ser parte do problema, mas será parte da solução da crise no nosso dia a dia. Eu queria convidar você a fazer então, nesse domingo, como família, um exercício de olhar para tudo aquilo que te angustia nesse momento, quer seja pessoalmente, quer seja como família, como igreja, fazer uma reflexão, ver onde foi que a sua parte nisso tudo, se arrepender, olhar para Cristo e buscar nele uma vida diferente daqui para frente, para que você possa ter uma esperança concreta, não uma esperança tola, uma esperança baseada em Cristo, para que você possa ser diferente e assim você possa contribuir para a solução de toda essa crise que nós temos vivido. Que Deus o abençoe nesse domingo, que abençoe a sua família, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém.